Tudo certinho, Joel. Bom dia para você, para Maiara, para todo mundo que acompanha o Bora São Paulo. Vamos para mais uma aí. Vamos, mais uma que impacta diretamente quem ganha pouco, que é alimento básico, ó, caro pra caramba. Os alimentos básicos têm subido pra caramba. O preço do arroz, o saco de arroz, custava R$ 15 há poucos meses, está chegando a custar R$ 40 em alguns supermercados. Isso preocupa demais você que ganha aí um salário mínimo, pouco mais de um salário mínimo. O Herrero, nós vimos uma carreta tombada ontem ali na Regis. Quero colocar novamente as imagens, que aqui nós temos o reflexo da pandemia também, posso dizer assim. Que essa carreta tombou ali perto de uma comunidade em que há pessoas enfrentando uma dureza enorme. Alguns condenaram esse tipo de ação, que é algo errado. Você saquear uma carga é totalmente errado. Mas você vê ali também pessoas desesperadas que estão passando fome, que não conseguem mais comprar comida, muito menos a mistura para colocar na mesa do filho, que se atiraram ali para dentro dessa carreta para tentar sair com um pedacinho de carne. Aqui nós temos as consequências desastrosas e preocupantes dessa pandemia em um país em que há pessoas miseráveis em excesso, como é o Brasil. Então aqui nós temos a consequência desse problema todo que trataremos agora. Ô Lucas, o preço do arroz está muito alto. O do óleo, a mesma coisa. Do feijão, a mesma coisa. Ou seja, alimentos básicos. Agora, há alguma alternativa para frear essa subida de preço, essa disparada do preço mesmo? É importante colocar o porquê que o preço está subindo. Por que esses preços todos estão em disparada? Tem a ver com o dólar, né? O dólar subiu, ficou melhor para o produtor mandar lá para fora e receber em dólar. E fica mais barato também para o cara que está comprando lá fora. Por isso que tem muito alimento saindo do Brasil e deixando o alimento básico aqui mais caro e, infelizmente, prejudicando quem mais precisa, que é quem ganha pouco. Pois não, Herrero, todas essas informações, subida de preço, o que é que pode e deve ser feito nos próximos dias para tentar dar uma freada nessa subida aí? Então, Joel, você citou essas imagens, né, que a gente viu agora na tela da Band com relação ao que aconteceu na Regis Bittencourt, isso com relação à mistura, né? Imagina para as pessoas que não conseguem nem comprar o arroz e o feijão. A situação está realmente cada vez mais complicada. A gente trouxe aqui no Bora o aumento da cesta básica, depois o aumento dos alimentos mais vendidos, isso ao longo da pandemia, né? E agora o que preocupa são os mais básicos, como você já adiantou, arroz, feijão e leite, no mínimo 20% mais caros. Em São Paulo, especificamente, Joel, por exemplo, o feijão subiu 48%, comparando julho desse ano com julho do ano passado. Tem esse pacote de arroz de 5 quilos que você comprava por R$ 15, hoje está o dobro, quase o triplo do preço. Leite, só nos 7 meses de 2020, subiu 21%. E o que as associações de supermercados, tanto a paulista quanto a brasileira, dizem? Agora os motivos. Que eles não têm aumentado a margem de lucro e sim sofrido uma pressão da indústria e também dos fornecedores. Eles citam como explicação principal justamente, Joel, a alta do dólar. Isso fez com que os alimentos fossem exportados em quantidade maior e como o real está desvalorizado, a importação não aconteceu com a mesma intensidade, então isso gerou um desequilíbrio. Além desse fator, a gente tem o aumento da procura, até por causa do auxílio emergencial e pelo fato das pessoas passarem a comer mais em casa do que na rua. A gente trouxe também aqui no Bora recentemente esse fator da alimentação fora do lar que foi muito afetado durante a questão da pandemia. Então, para tentar resolver esse problema, hoje tem uma reunião prevista entre Ó. o presidente da Associação Brasileira de Supermercados e alguns representantes do governo federal. Então, vamos ver o que vai sair desse encontro, pensando em diminuir o preço da comida das pessoas. Principal questão que os mercados pedem é uma diminuição na taxa de importação, para que haja um reequilíbrio do estoque aqui no Brasil, Joel. E outra coisa também, o Herrero, o supermercado ele é feito de quantos produtos? Milhares, concorda comigo? Centenas, milhares de produtos. Eu acho que tem que ter uma conversa legal ali para tentar beneficiar principalmente quem precisa desses alimentos básicos. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o supermercado pode ganhar nesses milhares de produtos e não ganhar ou ganhar pouco, talvez, no arroz, no feijão e no óleo. Pelo menos para não comprometer a comida de quem ganha pouco.
sabe? E o supermercado não ganhar no arroz ou ganhar pouco no arroz não vai fazer que o empresário quebre. Concorda comigo? Porque ele pode ganhar em tantos outros produtos. Então, a reunião, ela vai muito nessa linha, vai muito nesse sentido, né? Ah, Joel, você está falando para o dono do supermercado trabalhar praticamente de graça? Não, tem centenas de produtos ali, milhares de produtos. Estamos falando só para ter um olhar mais carinhoso para esses alimentos básicos, que é o arroz, que é o feijão, que é o óleo. É hora da gente se dedicar e pensar com solidariedade. E seria uma grande oportunidade dessas grandes redes, né, se manifestarem nesse sentido, de oferecer algo legal para quem de fato precisa. A Mayara está fazendo umas contas aqui do seguinte, ô Herrero, o que representa para uma família 3 sacos de arroz por mês, 5 sacos de feijão, 5 litros de óleo e 5 quilos de carne? Né? O que uma família come mais ou menos, ali, uma família de um casal mais 2 ou 3 filhos durante o mês, com essa elevação de preço que teve todo. Por exemplo, o preço do feijão subiu 50%, o arroz 260%. Chegou a subir em algumas partes do Brasil. Então, o que representa isso no final do mês? Daqui a pouco nós teremos a conta finalizada aqui, eu vou compartilhar com o nosso telespectador. É uma conta rápida, uma conta burra, mas que você vai entender muito bem, porque você paga no final do mês essa conta aí. Herrero, muito obrigado, tá, querido? Um abraço para você, até mais tarde, até às 13 horas lá na Rádio Bandeirantes. Antes de me despedir de você, já tem aqui, ó, mensagem de telespectador falando exatamente disso. É preço do arroz? Se for do preço do arroz, olha aí, ô Pedro, ô Lucas, olha aí, ó. Nosso Lucas Herrero falando exatamente disso e já recebendo a mensagem, ó, R$ 27,00, o arroz que custava lá atrás R$ 12, R$ 13,00. Esse até que não está tão caro frente a outros pacotes que eu vi em alguns supermercados a R$ 40,00. Tem pacote de arroz de 5 quilos custando R$ 40,00 em alguns supermercados, ó. O Israel Sarri mandou pra gente de São Mateus. Muito obrigado, tá, Israel? A gente vai dar continuidade a esse assunto no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes, a partir das 13 horas. Lucas Herrero, meu querido, aquele abraço pra você. Até mais tarde, tá? Abração, Joel. E só uma conta rápida, na verdade, nessa questão da porcentagem, se subiu 28%, pega quanto não subiu o salário do trabalhador que continuou sendo empregado, né? É só nesse aspecto você percebe o reajuste. Com certeza. Valeu, querido. Até mais tarde. 7 horas em ponto.